A paz, igreja. Eu sou Adriana Gomes, eu já congrego na igreja há 10 anos, desde 2015 que eu iniciei na igreja. Sou casada há 13 anos com Claudinei Dilken, tenho a Nicole e a Melissa, são as nossas filhas. E nesse período Deus tem feito muitas maravilhas em nossas vidas, transformações, né? E foram muitos anos de oração para que a vida do meu esposo fosse alcançada. E no ano de 2021, ele desceu as águas do batismo, né? Ele estava numa ansiedade, numa procura, falava, nega, eu não aguento mais, eu quero Jesus, eu preciso de Jesus. E enfim, né? Ele desceu as águas e nós vivíamos uma situação assim de um casal que não era legal. E eu tomei uma decisão, falei, para mim não dá mais, chega. Eu tomei uma atitude, conversei com ele, falei da forma que estamos vivendo, não dá mais certo, vamos ter que mudar. Então, quando eu tomei essa atitude, Deus começou a trabalhar em minha vida de uma forma extraordinária e também na vida dele. E como resposta de oração que eu orava para que Deus transformasse, para que ele chegasse à glória de Deus. E no ano 2022, quando eu iniciei o Extraordinário com Deus, e foi realmente o Extraordinário com Deus, com a pastora Vanessa, que foi uma transformação que Deus fez em minha vida. E nesse período tive muitas percas, foi a morte do meu pai, eu fiquei doente, eu tive que sair do serviço, a Nicole teve depressão, a Melissa também ficou doente, então foi um agir de Deus que teve nas nossas vidas, né? Foi necessário tirar coisas para que nós chegássemos a um patamar que nós lembrássemos que nós éramos dependentes de Deus, e assim também foi na vida do meu esposo. Nós passamos por muitas dificuldades e eu estive do lado dele, porque eu orava que Deus o transformasse, eu clamava para que o amor de Deus fosse na vida dele, que nós fôssemos uma família que realmente servisse a Deus. E eu continuei com ele. Foi momentos difíceis, nós passamos por muitas lutas, e como na Bíblia diz, né, que nós temos que ser auxiliadora do esposo. E nesse momento de transformação, eu sempre pedia, Senhor, transforma a mente dele para que ele tenha uma mente de Cristo, um caráter de Cristo, né? E nós tínhamos um carro que foi vendido para outros fins, e passamos 5 anos sem o veículo. E nesse período eu falava, Senhor, quando houver a bênção de nós termos um novo carro, eu quero que seja de uma forma que nós estejamos transformados realmente por dentro. Passamos por muitas batalhas, dificuldade, pessoas vinham olhar e falaram assim, não vejo Deus em você, por quê? Porque eu não tinha um bem material, mas ninguém sabia que eu clamava, eu orava, eu suplicava pela presença do Pai, que o maior bem que a gente pode ter é Deus em nossas vidas. Eu falava, Senhor, eu quero ser transformado, eu quero ser tocado, eu quero ter a Tua presença, eu quero transmitir a Tua presença onde eu for, testemunhar para mulheres, testemunhar para que vidas sejam transformadas e edificadas. E eu vi isso no meu lar, eu vi a transformação do meu esposo. E ele tinha uma dívida com um rapaz, um amigo, muito amigo dele, tinha uma dívida já de 5 anos, né? E ele estava muito bravo, magoado, e chegou um momento que ele sentou com esse rapaz e pediu perdão, liberou perdão e pediu perdão porque estava magoado. E ali eu vi o mover de Deus, e nessas colheitas que ele faz, nos plantios que ele faz, ali Deus usa ele levanta a madrugada, levanta homens, muitas vezes homens que estão afastados do Senhor, levanta para estar jejuando, para estar orando na madrugada. Ele fala, nega, é uma coisa tão linda que de madrugada eu levanto para orar, jejuo, trabalho a noite inteira até as 10 da noite, e tô bem, tô tranquilo, e eu vejo ali o transformar e o agir de Deus. E neste ano, como eu tenho orado muito para que Deus nos abençoasse, para que nós tivéssemos o veículo que era necessário, porque muitas vezes eu fui humilhada, porque você não tem um carro, não sei o quê, e eu esperando em Deus a transformação verdadeira que nós precisávamos, principalmente meu esposo. E esse ano Deus proveu de muitas vezes ministrar a palavra, olha, para o meu esposo, eu orava e Deus ministrava para ele, que é o provedor, que nós teríamos um carro, para ele ir em tal lugar, para poder escolher um carro, que Deus ia abrir portas, oportunidade para ele ser carro. E ele meio desacreditou, não teve aquela fé, será, talvez, né? E depois de novo surgiu outras 3 oportunidades, ele não ficou muito crente ali, será, talvez, vão fazer falta. E o testemunho de uma irmã da nossa igreja testemunhou que ela tomou posse de uma bênção e foi atrás, e no lugar do marido ela foi abençoada. Eu falei, Senhor, eu tomo posse dessa bênção porque eu sou uma só carne com meu marido. E eu entrei em jejum e oração com o Senhor, só eu e Deus nas madrugadas, né? E eu falei, Senhor, assim, 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 e orando e buscando. E quando ele veio da fazenda, ele falou, olha, eu vou sentar
com a pessoa lá para negociar aquela dívida. E eu orando, né? Daí ele chegou e falou para mim assim, nega, hoje ele me ofereceu um veículo e o restante em valor. E eu falei que sim, na hora assim, eu falei, meu Deus, é resposta de oração, mas o melhor foi que meu esposo não questionou de como era o carro, de que ano, como que seria, não fez aqueles detalhes como ele fazia antigamente, ele simplesmente aceitou. Eu falei, glória a Deus, ele falou assim, olha, vamos ter uma semana que vai dar resposta. Eu falei, então vamos orar, entregar nas mãos do Senhor. E eu ali dentro falei, Senhor, graças a Deus, eu sei que é este carro que o Senhor nos abençoa, é resposta de oração, é resposta da obediência que nós estamos tendo ao Senhor. E uma sexta-feira ele saiu para conversar e ele chegou, buzinou, falei, mas quem é esse carro, né? Falei, não conheço. Aí buzinou de novo, eu falei, mas meu esposo, né? Abriu a porta, o portão, e ali eu me alegrei muito com o Senhor, glorifiquei, porque as bênçãos já estão sendo derramadas em nossas vidas. E eu digo para você, mulher, se você ora pelo seu marido, se você ora pelo seu filho, se você ora pelo familiar para que haja transformação, seja valente e corajosa para manter-se junto com ele. E no momento que Deus estiver transformando o seu marido, que muitas vezes Deus permite que passe por situações porque ele precisa tirar as feridas, as escamas de nós, para que o amor dele age em nós e nós vemos que o amor de Deus é importante. Então mantenha-se como a coluna da casa, seja a coluna de pé, mantenha essa casa firme, porque se você esmorecer, a casa cai. Então mantenha-se firme, seja corajosa e valente e persista, porque a bênção do Senhor é maravilhosa. Você vê a transformação, você vê o que Deus está transformando dentro da sua casa, dentro do meio dos seus. Que o Senhor abençoe você, mulher, em nome de Jesus. Amém.